A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amém? Espero que você esteja muito bem na sua casa nesse domingão, que Deus esteja abençoando o seu dia, sua família, que nós possamos aprender mais hoje da palavra de Deus. Nós vamos estar estudando a lição 3, amém? Lição 3, os primeiros dias da igreja, como a igreja andava, né? Como foi instituída a igreja do Senhor Jesus, quando tudo começou como igreja, como tudo começou essa forma de adoração que temos no dia de hoje, a igreja do Senhor, que é guardada, instituída e abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos aprender isso hoje. Como funcionava, o que a igreja dos primórdios, dos primeiros dias tinha, que nós ainda temos que ter hoje. O que aquela igreja via, como era a função, o pensamento daquela igreja, que ainda hoje uma igreja saudável tem que ter. Então nós vamos entender isso hoje, vamos estudar isso. Amém? Então, também pegue a sua Bíblia, a espada aí do Espírito Santo. Pegue ela, nós vamos estar aprendendo e você vai estar acompanhando na sua casa essa lição. Os primeiros dias da igreja. Abra em Atos 2. Nós vamos estar lendo o versículo 37 ao 41. 37 ao 41. E vamos estar entendendo como eram os primeiros dias da igreja. Algo maravilhoso. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foi muita gente que se converteu naquele dia, quando Pedro se levantou para explicar as coisas que estavam acontecendo. Então, como que se deu o começo da igreja? Jesus Cristo, quando vai subir aos céus, ele diz o seguinte para os seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sós, eu vou subir aos céus, mas eu enviareis o Consolador a vós. O Espírito Santo virá sobre vós e ele testificará ainda mais de mim. Então, o Espírito Santo testifica de Jesus. O Espírito Santo vem nos ensinar sobre Jesus, sobre o reino dos céus. E aí, os discípulos, os apóstolos ficaram juntos em oração. Jesus diz: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam cobertos de poder, até que do alto recebam poder. E esse poder era a vinda do Espírito Santo, que habitaria na vida daqueles que creem, daqueles que são fiéis a Jesus. E eles receberam, em Atos 2, eles receberam essa ação do Espírito Santo sobre a vida deles. E ali naquele momento aconteceu um grande milagre. Que era qual milagre? Era eles entenderem o que os judeus falavam, o que os apóstolos falavam na sua própria língua, porque ali tinha muitas nações reunidas, muitas. E cada um deles entendia aquilo que os discípulos de Jesus falavam. Por exemplo, os discípulos de Jesus estavam falando em hebraico. E as pessoas entendiam na sua própria língua. Então isso era um milagre muito grande. Todo mundo ficou assim abismado. E alguns começaram a falar mal e outros a falar bem. Uns diziam: eles estão bêbados. E aí Pedro se levanta para explicar. E é nessa hora que Pedro começa a falar sobre que eles mataram a Jesus, aquele que era o Filho de Deus, e começou a falar uma série de coisas para eles, começou a pregar, falar: isso que vocês estão vendo é o que foi pregado lá em Joel, nos profetas. Foi pregado de que Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre o servo, sobre o filho, sobre todos. Então aqui Pedro está aí explicando isso. Então as pessoas impactadas com aquela pregação de Pedro, com aquela ministração de Pedro sobre a vida deles, eles vão dizer: irmãos, varões irmãos, o que faremos? Então Pedro diz a eles: olha, vocês vão fazer isso, dessa forma. E aí nós vamos começar a entender o que Pedro falou para eles. Pedro diz: quando ouviram isso, todos ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se. Então o início da igreja se deu com essa palavra: arrependam-se. Amém? É impossível sermos servos de Deus, é impossível ser igreja do Senhor sem nos arrependermos. É impossível ser igreja de Deus, é impossível entender aquilo que Deus tem para nós, se antes não tirar daqui de dentro tudo aquilo que fizemos de mal contra o Senhor. Arrependam-se. O maior profeta de todos os tempos pisou nessa terra, nascido de mulher, segundo o próprio Jesus, foi João Batista.
E o que João pregava era uma só mensagem: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Então a igreja que não chama o povo ao arrependimento, verdadeiramente ela está negando a Jesus. Porque a mensagem de João, que antecipou Jesus, era arrependam-se. E a mensagem de Jesus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, era arrependam-se. A igreja também, aquela igreja que busca a verdade no Senhor e que quer um dia morar nos céus, ela tem que pregar arrependimento, mudança de vida que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro diz: arrependa-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Então também a igreja de Deus batiza. Então nós precisamos do batismo. Nós precisamos, não é que o batismo nos vai salvar, mas o batismo é uma confissão pública de que eu amo o Senhor Jesus, que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu quero viver para Cristo. É uma confissão pública. É eu mostrando para as pessoas que a partir desse momento eu quero viver para Deus. A minha alma agora é do Senhor, o meu coração é de Jesus Cristo. Entende? Então é a confissão pública. Não é que se alguém no seu leito de morte aceita o Senhor Jesus Cristo e não foi batizado, não poderia ser salvo. Mas aqueles que têm a oportunidade de se batizarem e não se batizam porque não querem, isso vai contra a palavra de Deus que diz: batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Pedro continua: e vós receberão de Deus o Espírito Santo. Amém? Então o que a igreja recebeu naquele dia? O Espírito Santo de Deus, que fala a respeito de Jesus, que me convence e convence você do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando nós cremos em Jesus, quem convenceu o nosso coração não foi o pastor, não foi o obreiro, não foi o homem que, embora seja usado por Deus, não foi ele, foi o Espírito Santo, que tem esse poder de convencer o homem, de trazer o homem ao arrependimento, à mudança de vida e o novo nascimento. Então, a igreja primordial, a igreja do começo da era da igreja, era dessa forma. Agia dessa forma, e ainda hoje a igreja que deseja a presença de Deus no meio dela age dessa forma, e louvamos a Deus porque a nossa igreja é dessa forma. E aí Pedro continua dizendo: e vós receberão de Deus o Espírito Santo, que guia cada cristão, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Sabe o que Jesus falou? Sabe o que o Pedro falou aqui nessa hora, guiado pelo Espírito Santo? Essa promessa não é só para judeus. Essa promessa não é só para o povo escolhido. Essa promessa é para vocês, é para gentios, é para os que estão perto e para os que estão longe. Então a mensagem de Deus, ela abrange todo mundo. A mensagem de Deus não é só para um grupo seleto. A mensagem de Deus não é só para alguns. A mensagem de Deus abrange todos. Ela tem capacidade de atingir a todos. E isso que é maravilhoso. A Bíblia, através da mensagem que o Espírito Santo deixou usando homens inspirados por ele, foi que nós temos essa palavra, cada um de nós podemos receber essa palavra, não importa a nacionalidade, não importa a língua, independente de qualquer coisa, essa mensagem chega no nosso coração e transforma a nossa vida. Isso é maravilhoso. E aí Pedro continua dizendo: pois essa promessa, é para vocês, para seus filhos, para que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém? Deus te chamou para a salvação. Você já viu a parábola da semeadura, onde cai a semente, e ela cai num lugar, e ela morre, cai em outro lugar, e ela morre, cai em outro lugar, e ela morre, até que por fim, ela cai em uma terra boa. E ali ela cresce, ela é gerada, cresce e dá muitos frutos. Amém? É isso que Jesus quer para a nossa vida, é isso que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. Ele entra como semente, e ele transforma, e nos faz dar muito fruto para a glória de Deus. E continua. Pedro continuou a dar o seu testemunho. Veja, Pedro continuou a dar o seu testemunho daquilo que ele tinha visto em Jesus, daquilo que ele tinha aprendido em Jesus. Qual é o caminho da igreja? É ensinar aquilo que nós aprendemos de Jesus. Amém? A igreja primordial, a igreja do primórdio fazia isso. E ainda hoje, a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, ela faz aquilo que aprendeu de Jesus através da palavra. Aquilo que Jesus ministrou. Nós ministramos ao coração daqueles que ainda não conhecem Jesus. E também ministramos ao coração daqueles que ainda vivem para a glória de Deus. Aqueles que estão ainda na caminhada, como cada um de nós estamos na caminhada rumo aos céus. Então ele diz... E ele continuou contando o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa geração, saiam do meio dessa gente má e se salvem. Por que Pedro será que falou isso aqui? Saia do meio dessa geração e se salve. Pelo seguinte forma, porque aqui eram sacerdotes que entregou a Jesus, eram homens que conheciam a Bíblia, eram fariseus, eram saduceus, homens que conheciam a palavra de Deus. E esses homens não aceitaram a Jesus.
Aí que está o perigo de ser religioso e não ser um servo do Senhor Jesus. Aí que está o perigo de ser alguém que observa, mas não alguém que vive. E era isso que Jesus pregava contra. Jesus diz, olha, vocês têm que viver essa palavra. Amém? Então Pedro fala para eles, saia do meio dessa gente má e se salvem. Ou seja, não andem por esses caminhos. Vocês precisam ouvir a palavra, guardar no coração e praticar. Amém? Então saiam do meio dessa geração e se salvem. Ouça o evangelho e ouça aquilo que o Espírito Santo tem para falar para vocês. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Amém? A Bíblia diz que aqueles que acolhem a palavra, esses são salvos. Esse ouve a voz do pastor. Você já viu a passagem que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me acompanham? Então, cada um de nós, quando ouvimos a mensagem de Jesus, acompanhamos o nosso pastor, porque não estamos abandonados, temos um pastor que cuida de cada um de nós. Naquele dia, quase 3.000 almas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Sabe o que é necessário para alguém ser convencido da palavra de Deus? É apenas a própria palavra de Deus. Não precisamos inventar nada, não precisamos sair caçando algo moderno e transformador, porque não sei. Não, a Bíblia diz que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é mais do que suficiente. Pedro pregou apenas a palavra de Deus. Os grandes homens de Deus que foram usados por Deus e os grandes homens de Deus que ainda são usados por Deus pregam apenas a palavra. Não inventa, não busca coisas modernas. Não, eles apenas pegam a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala, sair do meio. Naqueles dias se juntaram quase 3.000. A igreja de Deus, cada dia mais, tem que buscar por almas. Amém? E nós louvamos a Deus que muitas igrejas sadias, igrejas que estão para a glória de Deus, cada dia buscam mais pessoas perdidas. Amém? Pregam, evangelizam, falam da palavra de Deus para pessoas que estão fora da vontade de Deus. O mundo necessita de Deus. Amém? O mundo não necessita de salvadores. O mundo não é isso que nós buscamos. Nós sabemos que o mundo necessita de Jesus. O mundo necessita de conversão a Deus. Continuando, tendo Jesus Cristo como pedra fundamental. Quem é a pedra fundamental da igreja? Jesus. Ele é o centro. Amém? Temos que ter cuidado com aquilo que é ministrar, aquilo que ouvimos na internet, aquilo que ouvimos no YouTube, em certas pregações. Temos que ter cuidado. Jesus é a pedra fundamental. E a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. O que significa? Ela é a palavra poderosa de Deus. Ela não contém. Ela é a palavra de Deus. Amém? Então você tem que ter cuidado com o que você ouve no YouTube, em pregações adversas. Você tem que ter cuidado. Tudo tem que examinar na palavra de Deus. Amém? Então tem gente que fala até que a Bíblia não é isso tudo, a Bíblia inventaram, colocaram a Bíblia no lugar que ela não merece, então você tem que ter cuidado com essas coisas que as pessoas pregam. Tudo que você ouvir, venha na Bíblia e confira. Amém? Isso é que um crente faz, ele apenas acredita principalmente na palavra de Deus, que é a Bíblia, e não naquilo que algumas pessoas falam. Por isso, a necessidade de estudarmos a fundo a palavra de Deus. A igreja até hoje vem sendo edificada, e em todo o mundo, sobre o testemunho dos apóstolos e profetas. Amém? Os profetas vieram falando de Deus, vieram falando de Jesus Cristo. Amém? Os profetas profetizaram sobre Jesus Cristo. E os apóstolos, eles viram Jesus ocularmente, amém? Eles viram Jesus e depois testemunharam de Jesus. Foi quando surgiu a igreja, através do testemunho dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que ouviram Jesus face a face. Esses homens depois testemunharam e aí se iniciou a igreja. Em Atos 2 se iniciou a igreja primordial. E também temos a comunhão dos discípulos. Esses homens se preocupavam com essa comunhão. A igreja primordial, a igreja do começo, quando ela foi instituída, ela se preocupava com essa comunhão. E eu louvo a Deus também pela nossa igreja, que tem essa preocupação com a comunhão, com o acolhimento, com o recebimento. Isso é maravilhoso, porque era algo que tinha na igreja primordial. Quando a igreja de Deus foi fundada, ela tinha como algo muito importante essa comunhão. Isso é maravilhoso. Porque está lá no começo e ainda hoje nós louvamos a Deus pela nossa igreja que tem essa facilidade de ter essa comunhão e esse acolhimento de cada irmão que chega. Atos 2, do 42 ao 47, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveraram na doutrina. Amém? Toda igreja tem que ter doutrina. Tem que ser um segmento, uma direção que é dado pela palavra de Deus. Amém? Não é aquilo que eu acho. Eu acho que tem que ser dessa forma. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz.
Nós andamos pelo que Jesus falou na sua palavra, aquilo que o Espírito Santo traz para nós na sua palavra. Não é o achismo, é a Bíblia. Então eles perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam sempre juntos, porque a necessidade de termos cultos semanalmente, né? Por quê? Para estarmos juntos na oração, para estarmos juntos na palavra, para estarmos juntos na comunhão. Isso é importante. A igreja de Deus é dessa forma. Amém? Por isso que a necessidade de estarmos juntos numa mesma direção, numa mesma comunhão. Porque a igreja primordial era assim. E ainda hoje, aqueles que vivem para a glória de Deus, eles se ajuntam, eles estão em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Amém? Temos que ter cuidado, porque tem que ter temor. No culto de adoração, na minha vida, na sua vida, tem que ter temor. A igreja de Deus tem que ter temor. E temor que não é medo, é uma adoração sincera. É algo que você entende que você serve um Deus todo-poderoso. Um Deus que é santo ao extremo. Então, isso é temor, é saber que você serve um Deus santo, puro e digno da minha adoração e da sua adoração. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja do Senhor tem que ter coisas em comum. Uma mesma direção, um mesmo pensamento, uma mesma palavra, sem dissensões. Amém? Sem brigas, sem contendas. A Bíblia diz que isso não é coisa dos servos do Senhor. Os servos de Deus estão juntos. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Deus pelo amor que há entre nós. Pelo amor que há entre tantas pessoas diferentes. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Quando amamos um ao outro, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. 1 João 4,12. A Bíblia diz que demonstrar que somos cristãos é esse amor que há entre nós. A igreja de Deus precisa amar. Era assim no primórdio e continua sendo assim. A igreja de Deus precisa amar. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. A simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Permaneceram diariamente, perseveravam unânimes no templo, em adoração, unânimes numa mesma direção, no mesmo entendimento daquilo que Deus tinha para a vida de cada um, daquilo que Deus tinha estipulado para a sua igreja, para aquilo que Jesus tinha vindo e pregado antes. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja de Deus precisa adorar, permanecer numa mesma direção, e o resto quem faz é Deus. Nós não temos que estar preocupados com salvação, mas nós temos que estar preocupados com aquilo que Deus quer que nós façamos, porque Deus vai trazer pessoas, Deus vai trazer o entendimento, o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um. Deus quer apenas que a igreja faça aquilo que lhe é devido, pregar o Evangelho, falar da palavra, falar do quanto Jesus é bom e do quanto Jesus é Salvador, falar daquilo, do sacrifício eterno que Jesus fez. Isso é o trabalho da igreja, isso é o que Jesus deixou para a igreja fazer. Ele diz, o resto é comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que entender isso, que a nossa parte é falar de Deus, é que a nossa vida testemunhe sobre Jesus, é que as minhas ações e atitudes testemunhem sobre Jesus. O primeiro milagre na era apostólica. Qual foi o primeiro milagre realizado depois que foi instituída a igreja de Deus? Então nós vamos ver aqui em Atos 3, do versículo 3 a 8, diz assim: quando o coxo viu Pedro e João entrando, então Pedro e João estavam indo ao templo para orar, né? Para orar. Então lá na porta do templo tinha um coxo, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele. Eles olharam firmemente para ele, quer dizer, eles deram uma olhada na situação. Amém? Poderia ser apenas um charlatão. Poderia ser apenas alguém que estava ali na porta do templo desejando apenas ganhar dinheiro fácil, sem querer trabalhar. Eles olharam firmemente, eles fitaram o olho nele para perceber se aquele homem realmente estava com se ele tinha realmente aquela deficiência. E eles perceberam. E Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande.
Em seguida, Pedro pegou na mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Esse é o primeiro milagre feito pelos apóstolos após a implantação da igreja do Senhor. Quando o coxo Pedro viu João e Pedro entrando no templo, ele estava ali para pedir algo. Ele estava ali para pedir algo temporário. Amém? Ele estava ali para pedir algo que era passível de tempo. Mas João e Pedro deu a eles o que é para a eternidade, em nome de Jesus. Pedro desejou dar a ele aquilo que vai ficar no meu coração e no seu coração para todo sempre, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Não é algo temporário, não é algo que vai passar por alguns minutos, alguns dias, mas é algo que vai durar para toda a eternidade. É conhecer a Jesus. Não que as coisas temporárias não sejam importantes, precisamos ajudar aqueles que necessitam, mas o mais importante de tudo é dar a essa pessoa aquilo que não perece, aquilo que nunca vai se acabar, que é o próprio Jesus, nosso Senhor. E Pedro e João deu a esse homem essa alegria de ser curado e conhecer o próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, levanta-se e ande. Pedro está dizendo, é pelo nome de Jesus. É por crer em Jesus, Deus vai curar suas pernas através do poder de Deus, pelo nome de Jesus. Então isso, Pedro deixou bem claro para ele. E continuando, diz assim: o povo reconheceu o mendigo, a cura era inegável, pois os seus membros atrofiados agora estavam perfeitos, e ele saltava de alegria glorificando a Deus. Como isso aconteceu? Pedro alteia a voz para esclarecer os fatos. Então nós precisamos entender aqui que o povo que entendeu que aquilo era feito pela glória de Deus, eles saltavam de alegria, ficaram felizes por aquele homem estar andando. Mas também teve um grupo que ficou amargurado, teve um grupo que não gostou, teve um grupo que mesmo vendo que aquele milagre era algo poderoso da parte de Deus, eles não aceitaram. Era aqueles que querem para si chamar atenção para si, não querem glória para Deus. Amém? Então esses não podem ser chamados de igreja, aqueles que querem a glória para si. Né? Teve um grupo que ficou feliz, eram homens que entendiam que Deus estava fazendo algo sobrenatural e maravilhoso na vida daquele homem, mas teve um grupo que se sentiu ameaçado, o grupo dos sacerdotes, o grupo daqueles que guiavam e falavam que entendia a palavra de Deus. Então agora nós podemos entender por que Jesus era contra fariseus. Não é que contra o que os fariseus faziam, era contra o que eles falavam. Né? Eles falavam que você deveria fazer isso, aquilo e aquilo outro, e eles não faziam nada disso. Então Jesus pregava contra essas coisas. Nós precisamos entender que esse grupo se sentiu revoltado, porque viu o milagre de Jesus agir na vida daquele homem e ficou revoltado. Então lá em Atos 3, versículo 12 e 16 diz o seguinte: à vista disso, Pedro dirigiu ao povo dizendo, olha o que Pedro vai falar, irmão, a glória tem que ser toda de Deus. Nenhum momento nós podemos atribuir a nós mesmos a glória. Assim como Nabucodonosor fez, ele atribuiu a glória do reino, de tudo que ele tinha conquistado a ele próprio. E ele foi para onde? Num pasto comendo capim, com os bichos e os animais, até reconhecer que o dono da glória era Deus, o Todo-Poderoso. Ele diz assim, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Então o que os homens estavam entendendo naquela hora? Nossa, esses homens são poderosos demais. Pedro e João são homens poderosos demais. Cara, eles podem fazer coisas extraordinárias. Eles curaram esse homem. Olha, o homem estava aqui com as pernas atrofiadas. Há tanto tempo nós vimos esse homem na entrada da porta. Olha o que João e Pedro fez. Logo Pedro se colocou diante deles. Por que vocês estão olhando dessa forma para nós? Não foi nós que fizemos nada. Foi Jesus Cristo que curou esse homem através da fé. Foi o próprio Jesus que curou esse homem, foi o próprio Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo que curou as pernas dele, que deixou as pernas dele sãs. Nós não fizemos nada, nós não temos nenhum poder, nada é devido a nós, tudo é devido a Jesus. Tudo tem que ser dado para Jesus. Nós precisamos entender isso, que toda a glória daquilo que fazemos é para o nosso Senhor Jesus Cristo e não para nós mesmos. Por isso tem o perigo do orgulho e da soberba. Satanás caiu pela soberba e pelo orgulho. Ele não aceitava que Deus recebesse a glória. Ele disse, eu também quero dessa glória. Eu também quero ser adorado, eu quero ser exaltado assim como Deus o é. A soberba entrou no coração dele, entende isso? Então, devido aí, Satanás foi jogado da glória, porque ele quis para si a glória. E nenhum homem pode requerer para ele, seja ele quem for, seja anjo, seja quem for. Toda a glória é do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós vimos que Pedro teve essa preocupação, e a igreja de hoje precisa ter essa preocupação como a igreja primordial.
toda a glória é de Jesus. O centro da igreja é Jesus. O centro do culto é Jesus. Não existe gente mais importante, não existe uma pessoa mais importante do que Jesus num culto. Eu sou teólogo, eu sou pastor. Ninguém é mais importante do que Jesus. O centro do nosso culto é Jesus. O centro da nossa vida é Jesus. Então, unanimidade corajosa. Nós vamos ver em João 15, do 20 ao 21, algo interessante. Diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Jesus está falando o seguinte: se eu sofri, se eu fui humilhado, se eu fui cuspido, se eu fui apedrejado, se eu fui tantas coisas ruins aconteceram comigo, se prepare, porque vão acontecer com vocês também, eventualmente. Então, se por algum momento nós passamos por coisas ruins, nós fomos afrontados pela nossa fé, pessoas riam, pessoas podem chamar de idiota, quem crê em Jesus, quem crê que existe Deus é um idiota, amém? Então tem gente que tem vergonha de falar da sua fé, porque vai ser falado mal, as pessoas vão rir. Tem gente que tem vergonha disso, mas Jesus diz: não tenhais vergonha de mim. Né? Porque se você me nega diante dos homens, eu te nego diante do Deus Todo-Poderoso, que é a hora primordial, que estaremos diante do trono branco, e Jesus vai dizer: não vos conheço. Você me negou diante dos homens, por isso eu te nego diante do meu Pai. E aqui Jesus diz: vocês vão sofrer afronta, vocês vão sofrer perseguições, pessoas vão rir, pessoas vão falar mal de vocês, em países que as pessoas morrem por adorar a Deus, por servirem a Jesus e por se converterem a Jesus. Amém? No nosso país não é dessa forma, mas pessoas vão rir da sua fé. Pessoas vão falar mal de você. Olha lá o crentinho idiota, olha lá o crente que se acha o santarrão. Então, assim, pessoas vão rir da sua fé. Pessoas vão falar mal de você. E tudo isso Jesus diz que aconteceria. Mas nós precisamos estar unidos a uma coisa. Eu preciso pensar no eterno. Isso aqui é passageiro, meu amado. Isso aqui é apenas por um pouco de tempo. O que importa, na verdade, é aquilo que é eterno. É aquilo que ainda não vemos, mas que vai acontecer com certeza na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ananias e Safira é um caso interessante do primórdio da igreja. Amém? Porque era uma transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Era uma transição daquilo que era algo mais literal para algo que era mais abstrato. Era um período que nós saímos da lei para a graça. Nós saímos da lei para a graça. Então aqui era uma transposição da lei para a graça. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, era o momento que nós recebemos a graça. Por que hoje ninguém morre? Vamos supor, se a pessoa fala coisas ruins contra Deus, a pessoa não morre, a pessoa não é disseminada na hora. Por que a pessoa às vezes não morre por lançar ofensas contra Deus? Porque hoje nós vivemos no período da graça. Tudo que fizermos agora, responderemos por ela, com certeza, mas diante do trono branco. Diante daquele grande dia de Deus, o dia do juízo final, nós vamos responder por aquilo que fazemos, mas não mais somos fulminados como antes no Velho Testamento, amém? Que era o tempo da lei, hoje nós vivemos no tempo da graça, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Ananias e Safira é um exemplo maravilhoso de homens que não entenderam a graça de Deus, entende? Eu quero falar para você que Ananias e Safira é um casal que não entendeu a graça de Deus. Por quê? Tinha um homem chamado José. E esse homem foi e vendeu a sua fazenda e entregou todos os seus bens nos pés dos apóstolos e disse: olha, eu vendi a minha fazenda e eu quero colocar aqui e vocês usem como eu achar melhor. Aqueles que estiverem precisando, vocês possam abençoar e ajudar. José tinha o quê? Um coração generoso. Ele tinha entendido a graça de Deus. Então ele fez isso. Ananias e Safira se sentiu também dessa forma. Disse: nós queremos que pense que também que nós somos piedosos. Olha só, aqui só estava a mente, o coração estava muito longe disso. E Deus se preocupa com isso. Deus diz lá em Isaías 29:3, esse povo me honra com sua boca. Vocês olham para esse povo e esse povo é maravilhoso. Olha só o cuidado que a igreja tem que ter de ser uma igreja que aparentemente é uma igreja que adora, mas que o seu coração está longe de Deus. Sabe o que Deus fala em Isaías 29:3? Esse povo me adora com a sua boca. Eles oferecem culto a mim, eles me honram com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Deus fala, tudo que eles estão fazendo é exterior. Mas o que eu quero que muda para eles é aqui, ó, o coração, o entendimento. Vem do seu exterior, que precisa mudar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Amém? Uma imagem que passamos para pessoas, mas que dentro do nosso coração está totalmente apodrecido. Não é isso que Jesus quer de nós. Não é isso que Jesus quer da sua igreja. Jesus quer uma igreja lavada e remida no seu sangue. Uma igreja que se volta totalmente para Deus, de dentro para fora.
Então, lá em Atos 5, 3 e 4 diz assim, Ananias, porque, olha o que Pedro falou para Ananias. Isso aqui é poderoso, de uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ananias fala assim, Ananias, porque... Ou Pedro fala a Ananias, Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Porque encheu seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria no seu poder? Como, pois, atentaste ao seu coração esse desígnio? Não mentistes ao homem, mas a Deus. Pedro entendeu, o Espírito Santo ministrou no coração de Pedro aquilo que Ananias e Safira fez. Eles venderam a sua propriedade porque José tinha feito, né? E algumas pessoas estavam fazendo, e isso de dentro para fora, porque eles entenderam a graça de Deus. Então eles quiseram fazer dessa forma. Nós queremos parecer bons, nós queremos parecer generosos, então vamos fazer isso. Só que o Espírito Santo ministrou no coração de Pedro e disse, olha, eles estão dando apenas uma parte, eles estão apenas querendo aparecer, eles estão apenas querendo que o galardão, que os homens falem coisas boas deles. E aí Pedro diz, você não mentiu a mim, você mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo, você deixou Satanás encher o seu coração. E por isso ele sofreu, ele foi fulminado e já caiu morto naquela hora, por mentir a Deus. Entende? Isso aqui é uma coisa que nós temos que entender. A generosidade tem que partir do nosso coração, de dentro para fora. Não para que os homens vangloriem. Deus diz que o que a mão direita dá, a mão esquerda não deve saber. Não é ajudar e tirar foto. Entende? Ah, eu vou aqui e faço qualquer coisa que eu faço para alguém. Eu tiro uma foto e mando. Posto, olha o que eu estou fazendo de bom. Por favor, batam palma para mim. Eu sou bom demais. Batam palmas para mim. Olha como eu ajudo todo mundo. Eu sou um cara muito bom. Entende? Essa generosidade, Deus fala que não serve de nada. É uma generosidade vã. Porque no seu coração, lá dentro, o seu coração só quer palmas, só quer aplauso. Então nós entendemos dessa forma, que a generosidade tem que partir do nosso coração. E precisa ter temor de Deus. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. E Deus não se deixa ser escarnecido. Nós precisamos entender isso, que Deus é poderoso e bom e misericordioso, mas Ele não se deixa ser escarnecido. E temos que ter cuidado com aquilo que falamos, atitudes e ações, para que o nome de Deus seja glorificado e não escarnecido. Então nós precisamos entender isso, que a igreja de hoje é uma igreja generosa. Assim como a igreja dos primórdios era generosa, a igreja de Jesus precisa continuar sendo uma igreja generosa, uma igreja que continua olhando para a bondade, uma igreja que continua olhando para os seus irmãos, e uma igreja que, acima de tudo, rende todo louvor e toda glória a Deus, somente a Deus. Eu já estou concluindo aqui. Atos 5, do 12 ao 16, diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes atribuía grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Crescia mais e mais a multidão de crentes. Tanto os homens como mulheres, agregados ao Senhor. Eram agregados ao Senhor. Amém? A igreja é do Senhor. Os crentes são agregados ao Senhor. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. E assim eram curados, até com a sombra. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A igreja de Jesus cura. A igreja de Jesus é uma luz, é uma esperança daquilo que nós esperamos em Jesus Cristo. Por isso Jesus nos fala que nós temos que estar preparados para falar da nossa esperança àquele que precisa, aquele que quer ouvir sobre a minha esperança. Você tem tanta esperança, você é uma pessoa que mesmo em meio à dificuldade você permanece firme, você permanece tendo fé. Da onde vem isso? Jesus disse que nós temos que estar preparados para falar sobre isso. Daí a importância de você estudar a palavra, a importância de eu estudar a palavra, de vivermos segundo essa palavra de Deus. Porque quando alguém perguntar da minha esperança, da sua esperança, da minha certeza e da sua certeza, passamos. A nossa certeza, a nossa esperança, o nosso escudo, a nossa fortaleza é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu por mim e por você. Aquele que fez um sacrifício eterno. Amém? Então nós estudamos hoje o quê? Os primeiros dias da igreja do Senhor. E aquilo que é importante para nós, ainda hoje como igreja, continuar a seguir a misericórdia, a generosidade, honrar o Senhor Jesus.
Amém? Levar a falar da Bíblia e de Jesus para as pessoas, para que elas sejam alcançadas pelo Espírito Santo e venham ser convertidas a Ele. Uma igreja que olha para os pobres, para aqueles que são necessitados, uma igreja que vê a necessidade do irmão. Uma igreja que está sempre preocupada para que Deus receba toda a glória e toda a honra. Os primeiros dias da igreja. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado e abençoada com essa lição. Que o Senhor abençoe a sua casa, guarde sua família, guarde seus filhos, guarde o seu lar. Amém? E que nós possamos estar sempre preparados, lendo a palavra, aprendendo de Deus, guardando tudo aquilo que Deus ministra no meio do seu coração. Deus abençoe, te guarde e dê um domingo abençoado para você e toda a sua família, em nome de Jesus.